Oi, pessoal. Vamos aqui para a nossa aula sobre processo disciplinar, tá? Essa é a parte final do estatuto nosso de advocacia. É uma matéria um pouquinho chata e eu organizei um fluxograma aqui para tentar explicar de forma mais didática para vocês, tá bom? Fazendo os esclarecimentos iniciais, o processo disciplinar. A base legal dele está no Código de Ética, nos artigos 55 a 69, bem como no Estatuto, nos artigos 70 e 77. Qual que é a competência do processo disciplinar? A regra é onde ocorrer os fatos, né, o local dos fatos. Não é onde o advogado possui a sua inscrição principal. Então, como que essa questão cai na prova muitas vezes? É trazida uma questão lá, narra o fato de um advogado que tem inscrição em determinado lugar, foi para outro estado e lá cometeu uma infração, e aí dá as opções. E muitas vezes induz o candidato a erro, né? Leva ele a acreditar que a competência para esse processo disciplinar seja no local da inscrição, e não é no local dos fatos. Essa é a regra, como toda boa regra tem exceção. A exceção é se a infração ela for cometida perante o Conselho Federal. Nesse caso, a competência é do Conselho Federal. Quais são as regras aplicáveis ao processo disciplinar? São as próprias regras de um procedimento administrativo e, de forma subsidiária, o processo penal e o processo civil. E o processo penal primeiro por quê? Porque geralmente, após esse processo disciplinar, será aplicada uma sanção àquele advogado representado. Então, procedimento administrativo, depois de forma subsidiária, processo penal e depois de forma subsidiária, processo civil. O processo disciplinar, ele é sigiloso e somente quem pode ter acesso a esse processo são as partes, os seus advogados, quando o advogado ele não atua em causa própria, né, porque ele pode atuar em causa própria, e a autoridade julgadora, tá? Se, por exemplo, um advogado pegar uma decisão, um acórdão lá de um processo disciplinar, inserir num processo civil, isso é falta de ética, tá? Não pode fazer isso. O processo disciplinar, ele é sigiloso. Nenhuma informação que constar ali dentro daquele processo pode ser publicizada. Então, gente, esse aqui é o fluxograma de um processo disciplinar. Ele começa pela representação, vai para o recebimento, depois nomeação de relator, depois tem a ficha cadastral, tem o parecer de admissibilidade, despacho do presidente, a defesa prévia, despacho seneador, o parecer de enquadramento, as razões finais, a designação de relator para a emissão de voto e, por último, o julgamento. Eu vou falar um pouquinho de cada fase, tá? Vamos começar aqui pela representação. Está lá no artigo 55 do Código de Ética. A representação, gente, ela pode ser de duas formas. Ou ela pode ser ex officio, ou ela pode ser por algum advogado que presenciou alguma infração ética cometida. Essa representação é a nossa petição inicial, né? É quando a OAB vai tomar conhecimento através de uma fonte idônea, e aqui eu friso, gente, que não pode ser uma fonte anônima, tá? Mesmo porque o anonimato ele é vedado pela Constituição. Então, o conhecimento de uma infração através de uma fonte idônea, a OAB tem o conhecimento dessa infração, então, de ofício, ela vai instaurar uma representação perante o advogado. Já cai a Uniprova perguntando se matéria jornalística é fonte idônea, tá? Se perguntar, a resposta é sim, porque pressupõe-se que uma matéria jornalística
ela teve a necessidade de se fazer uma investigação e também pelo fato dela ser assinada por profissionais do jornalismo, tá? Então, representação, o início pode ser de ofício, é quando a OAB toma conhecimento de, de uma infração através dessa fonte e instaura esse procedimento contra o advogado, contra o representado. Depois tem a fase do recebimento. Quem é que recebe essa representação? Ela é recebida pelo presidente do conselho, pelo presidente da subseção ou pelo presidente do TED. TED é Tribunal de Ética e Disciplina. Hoje, no Brasil, todos os estados têm o TED, têm o seu tribunal. Então, se a representação ela for protocolizada em uma subseção, ela, após ser recebida, ela vai ser encaminhada ao Tribunal de Ética e Disciplina. Antigamente, nem todos os estados possuem o TED, né? Então hoje todos os estados brasileiros têm o TED. Receber o próximo passo é a nomeação de um relator. Quem é que pode ser nomeado como relator? O relator ele tem que ser um advogado com reputação ilibada, notório saber jurídico, tem que ser aquele advogado que tem um bom nome na praça, que tem um profundo conhecimento das matérias que são tratadas, das normas disciplinares, principalmente um profundo conhecimento das matérias penais. E além disso tudo, desses critérios que a gente chama de critérios subjetivos, também tem que se observar que esse relator deve ter pelo menos 5 anos de exercício da advocacia. E aqui, diferente daquele requisito para você ser candidato a algum cargo ou membro do conselho, não fala se esse exercício da advocacia deve ser de forma ininterrupta ou não. Aí nomeou o relator, o advogado foi escolhido e o próximo passo é a ficha cadastral. Essa ficha cadastral é uma novidade, tá? Não tinha no antigo Código de Ética e Disciplina. O que ela é? Ela é uma ficha que vai ser inserida nesse processo, constando todas as informações do advogado. Se aquele advogado já respondeu outro processo disciplinar, se ele já foi condenado, quais são todas as infrações que eventualmente ele possa ter cometido e por que isso é importante? Isso é importante na eventualidade de se aplicar uma pena para analisar circunstâncias agravantes ou atenuantes em relação a essa possível penalidade para ser aplicada. Então, essa ficha cadastral é o histórico do advogado, né? Toda a vida dele, que vai estar ali registrada e que vai servir de base para saber dosar essa sanção que pode ser aplicada. Aí juntou a ficha cadastral lá, no processo disciplinar, a gente vem para a próxima etapa, que é o parecer de admissibilidade. Quem é que vai dar esse parecer? É o relator que foi nomeado. Esse parecer, ele é opinativo. Ele vai opinar ou pelo arquivamento ou pela instauração do procedimento administrativo. Então, o relator recebeu, analisou, se ele acha que é caso de arquivar, ele vai opinar, se ele acha que é caso de instaurar o procedimento, ele vai opinar nesse sentido. Depois que ele fizer esse parecer de admissibilidade, ele vai enviar para o presidente e somente o presidente é que vai decidir se vai ser arquivado ou se vai ser instaurado o procedimento. Passado essa fase, vamos para a fase do despacho do presidente. E aqui é muito importante que é no momento do despacho do presidente é que vai interromper o prazo prescricional. Então, já caiu em prova perguntando qual é o momento em que se interrompe o prazo prescricional no processo de disciplinar. Então, o momento é esse aqui, ó, gente, despacho do presidente. O presidente despachou, interrompe o prazo prescricional
e é onde que vai instaurar definitivamente o processo disciplinar. Instaurado o processo disciplinar, vamos para a próxima fase, que é a defesa prévia. O advogado que está sendo lá representado, ele tem um prazo de 15 dias para fazer a sua defesa prévia, que pode ser feita por ele mesmo, se ele advogar em causa própria, ou pode ser feita através do seu procurador. E o que acontece se esse advogado não comparecer e não fizer a sua defesa prévia? Vai ser rével. Só que aqui, nesses casos, a revelia, ela não importa como considerar todos os fatos alegados ali como verdadeiros, e não produz esses efeitos. Essa revelia aqui não produz a revelia do processo civil. Isso porque os efeitos da revelia no processo penal são diferentes. Então, o fato dele ser rével não vai fazer presumir como verdadeiros os fatos da representação. Ele simplesmente não perde o direito e a oportunidade de fazer a sua defesa prévia. Então, o efeito da revelia nesses casos é esse, tá? Cuidado com isso aqui. Não tem a presunção de veracidade dos fatos alegados na representação. A revelia aqui não vai importar nisso. Passou o prazo da defesa prévia, vai vir o despacho saneador. O que pode acontecer nesse despacho saneador? É o andamento que o presidente vai dar a esse processo, né? Ele pode determinar, por exemplo, a oitiva de testemunhas, determinar o cumprimento de alguma diligência a ser cumprida que ele acha necessário para elucidar determinada questão. Ele vai determinar a juntada de um documento. Então, são aquelas decisões que ele julgar necessárias serem tomadas para regular tramitação do processo disciplinar, porque ele achar importante nesse momento, o que ele julgar importante nesse momento para o processo disciplinar, ele pode decidir aqui no seu despacho saneador. Depois, vai vir o parecer de enquadramento, que também é chamado de parecer preliminar, tá? O que é esse parecer preliminar? É quando vai ocorrer o enquadramento correto sobre o que o processo disciplinar está sendo discutido. Então, a pessoa vai pegar aquele processo, vai ver a defesa prévia, vai ver a representação. Então, ele vai lá e esse parecer, ele vai dizer se realmente aquela representação apresentada condiz com a infração em que foi enquadrada e se a defesa prévia conseguiu demonstrar que, na verdade, não seria aquele enquadramento. Então, vai haver aqui o enquadramento do que está sendo realmente discutido nessa representação, tá? Depois do parecer de enquadramento, nós vamos para as razões finais, que essa é a última oportunidade que o representado tem de falar e a última oportunidade também que o representado tem de falar sobre o enquadramento. Isso também é uma novidade, antigamente não tinha essa sequência, tá bom? Então, é direito do representado falar após o seu enquadramento. Ele vai ter 15 minutos para falar, as partes, na verdade, né, terão 15 minutos ele vai para fazer a sua defesa aliás, desculpa, gente, as razões finais aqui, ele vai falar somente sobre o enquadramento, eu me confundi aqui. Depois vai vir a designação de relator para o voto. Como que vai ser escolhido esse relator? Esse relator vai ser escolhido e ele vai compor um grupo de 4 relatores, tá? Serão 4 relatores que vão julgar essa representação. Ele vai analisar e vai marcar uma sessão para proferir o voto. Depois que ele proferir o voto, é que vai abrir o prazo
para as partes fazerem a sustentação oral. Eu me equivoquei aqui, falei nas razões finais, mas não é não, tá? Cuidado para não confundir isso, gente. As razões finais é só para falar sobre o enquadramento. As, a, o representado, o advogado, ele vai falar após o relator emitir o seu voto. Depois que ele emitiu o seu voto, ele vai ter o direito de fazer a sua sustentação oral, que vai ser 15 minutos para as duas partes, tá bom? Então, marcou essa sessão, tá lá o relator escolhido, foi designado o relator, entre 5, um vai ser o relator, ele emitiu o voto, marca uma sessão, ele emite o voto, o advogado faz a sua sustentação oral e depois vem o julgamento. Depois do julgamento, os outros vão julgar, os outros membros vão julgar se acompanha o voto do relator, o parecer do relator, ou se eles discordam, tá? Então, o relator vai fazer o seu parecer, os outros relatores vão decidir se seguem o parecer do relator ou não, e aí vai ter o julgamento e a sentença. Esse julgamento, ele lavra um acórdão desse julgamento, e nesse acórdão deve constar todas as informações, se o julgamento foi unânime, colocar todas as tipificações, todos os fatos, todos os fundamentos, tem que constar obrigatoriamente nesse acórdão. Aí teve a sentença. E é importante ressaltar, gente, que desde a primeira instância, isso não é uma decisão monocrática, né? Vocês viram aqui. É uma decisão colegiada, tá? Então, no processo disciplinar, se também vier essa questão, se falar se a decisão é monocrática ou não, desde a primeira instância, é uma decisão tomada por um colegiado. Dessa decisão vai caber recurso, chama recurso inominado. E para onde vai esse recurso? Esse recurso do processo disciplinar, ele vai para o conselho seccional. Chegou no conselho seccional, teve nova decisão, cabe recurso também. E esse recurso vai para onde? Sobe para a última instância, que é o Conselho Federal, tá bom? Decisões da primeira instância vão para o Conselho Seccional, do Conselho Seccional para o Conselho Federal. É importante ressaltar que esse recurso ele tem efeito suspensivo. Então, quando o advogado recebe uma penalidade e entra com recurso, o recurso tem efeito suspensivo e suspende esses efeitos até o julgamento do recurso na instância superior. Gente, sobre o processo disciplinar, era isso que eu tinha para falar para vocês. Vocês me perdoem aí que no final eu me confundi aqui, mas eu achei esse fluxograma fazer isso. Eu acho mais fácil o entendimento, entender o processo disciplinar assim, dessas formas, porque quando a gente pega na lei, no código de ética, no estatuto, fica um pouco confuso. Então, eu achei que assim clareia melhor para vocês o processo. Mas eu preciso que vocês façam a leitura e o estudo dos diplomas legais, tá bom? Leiam o código de ética. Eu coloquei aí, é muito importante a leitura do diploma legal para essa matéria, tá? Eu coloquei lá no primeiro slide quais são os artigos que vocês têm que ler do Código de Ética e do Estatuto, tá bom? Dei uma atenção especial para esse processo disciplinar, porque ele é um pouco chatinho mesmo, mas quando a gente entende assim, o processo, a gente consegue ter uma visão mais ampla, eu acho que o entendimento é mais facilitado. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção, eu agradeço o carinho de vocês. A gente pouco conviveu, né, pessoalmente nesse semestre, e eu vou encontrar alguns aqui, né, quase metade da turma agora, no núcleo de práticas jurídicas. Lá no núcleo, as aulas serão online, porque eu já consegui me organizar para fazer essa aula online e ao vivo, né? E a gente tem uma interação melhor. Mas eu agradeço muito o carinho da turma pelo pouco tempo que a gente pôde conviver.
Eu desejo sucesso para todos vocês e vocês estão aí saindo da faculdade. Em breve nós seremos colegas, né? E o que vocês precisarem de mim, vocês podem contar comigo. Eu estou aqui em Montes Claros. Se precisar de alguma orientação, se precisar de qualquer ajuda, né? A gente está aqui é para isso, é para um ajudar o outro e espero de coração que os que ainda não tiveram sucesso na prova da OAB, que muitos aqui já tiveram sucesso, que tenham sucesso na próxima prova, né? Se for do interesse seu fazer, porque nem todos fazem o curso de Direito pensando em tirar, em ter a carteira da ordem, né? Outros têm outras expectativas. E é isso, gente. Um grande abraço, fiquem com Deus e tudo de bom para vocês.